E aí pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai apresentar para vocês o último vídeo da série Por Onde Eu Começo a Investir. Eu sou o Otmar Schneider. Eu sou o Elon Florin. E hoje a gente vai falar para vocês da liberdade financeira e do investimento em carteira previdenciária. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clica no sininho, se inscreve que sempre vai ter alguma informação sobre investimentos para você. E a gente também sugere que vocês vejam os vídeos e leiam os artigos anteriores para entender um pouquinho mais sobre essa série de como começar nos investimentos. Na quarta parte da série, a gente falou para vocês sobre a importância de diversificar as fontes de renda. E vamos lá ao que interessa. O que é a liberdade financeira? Para isso, é importante que você faça uma coisa. Pega um pedaço de papel e anota aí. Quando a gente falar para você em liberdade financeira, o que você pensa? Qual é a imagem que vem na sua cabeça? Pode ser uma palavra, uma frase ou um desenho, não tem problema. Isso vai ficar só para você. A maioria das pessoas pensa em liberdade financeira e associa diretamente à aposentadoria. Ela pensa que liberdade financeira é aposentadoria, é parar de trabalhar, é mandar o chefe às favas, é pendurar as chuteiras. Tudo isso passa pela cabeça das pessoas. No entanto, liberdade financeira é quando os seus rendimentos passivos conseguem pagar suas contas e você não precisa mais vender o seu tempo em troca de dinheiro. Explica isso aí. Então digamos que você ganhe R$ 1.000 por mês e com esse dinheiro você consegue pagar suas contas. Você consegue pagar água, luz, telefone, tudo que você precisa e você passa a vida inteira economizando. Então você consegue juntar um pouco de dinheiro ainda todo mês e no final de 20 anos, 30 anos você conseguiu juntar 350 mil. Você pega esse dinheiro, 350 mil reais, aplica a uma taxa de 0,3%, por exemplo, você vai ter exatamente R$ 1.050. Então, se o seu patrimônio consegue te dar R$ 1.000 por mês e você consegue pagar suas contas com isso, você tem a liberdade financeira. A mesma coisa vale para você. Se a sua despesa mensal for de 15 mil reais, acontece que você vai precisar juntar mais patrimônio para ter a mesma renda mensal disponível todo mês. Isso. Então a gente tem uma formulazinha que é fácil de você calcular, a liberdade financeira, a fórmula da liberdade financeira. Então a liberdade financeira é o patrimônio que você tem aplicado a uma taxa de investimento. Você vai multiplicar o seu patrimônio pela taxa de investimento em percentual. Então já deu para perceber o seguinte: quanto mais modesto e equilibrado for o seu orçamento mensal, mais rápido você vai atingir a sua liberdade financeira. Porque você vai precisar de menos patrimônio para gerar aquela renda passiva mensal. Outra coisa muito importante é a estabilidade da sua despesa mensal. Quer dizer, se você não tiver nenhum impacto financeiro, não tiver nenhuma surpresa, essa capacidade de pagamento do seu patrimônio vai ser o suficiente para te manter. Só que isso pode ser ameaçado por fatores, por exemplo, como a inflação, a batida do carro. Se você não tiver uma reserva financeira para absorver essas pequenas variações, você vai terminar tendo que vender patrimônio para manter a estabilidade dos seus rendimentos mensais. Então a liberdade financeira ela é muito suscetível ao equilíbrio. Então tudo equilibrado vai dar tudo certo. Então, liberdade financeira é aposentadoria? Na verdade, não é a mesma coisa. Confere aí se o que você anotou no papelzinho bate com o que agora você está sabendo que é. E aí, qual é a diferença entre liberdade financeira e aposentadoria? Na verdade, o que é aposentadoria? Né? Qual é a história da aposentadoria? Até a Revolução Industrial, a gente não conhecia a figura da aposentadoria. As pessoas trabalhavam durante a vida inteira nos seus ofícios. O sobrenome das pessoas, na verdade, advinha dos seus ofícios e até morrer ou até ficar velha o suficiente para não conseguir mais trabalhar. Aí ele era substituído por uma pessoa mais jovem. Isso aí modificou na época da Revolução Industrial, em que as máquinas foram implantadas, a pessoa começou a produzir muito mais mercadorias, precisando de muito menos pessoas, e a população continuou a crescer. Então teve um momento que as pessoas não conseguiam mais emprego. A função social do trabalho era tão confundida com o trabalhador em si, que o sobrenome deles eram as profissões. Então a gente tinha o Wagner, o cara que fazia a carroça, tinha o Miller, o cara que moía a farinha. Então havia um certo equilíbrio entre a quantidade de pessoas que estavam no mercado de trabalho e a quantidade de vagas que haviam disponíveis. Com a Revolução Industrial isso aconteceu o contrário, começou a ter mais gente disponível para trabalhar e menos vagas disponíveis para essas pessoas ocuparem. E aí surge então a figura da aposentadoria. As pessoas mais velhas cediam espaço para as pessoas mais novas começarem a trabalhar e iniciar as novas famílias. A troco disso, essas pessoas mais novas pagavam uma parte do seu salário para que as pessoas mais velhas não precisassem trabalhar mais. Então havia um equilíbrio e inicia ali o conceito de pensão.
Exatamente. O problema é que antigamente as pessoas viviam 60 anos, 65 anos e eles eram sustentados pelos mais novos apenas por 4 anos, por 5 anos. E com o passar do tempo a expectativa de vida foi aumentando, as pessoas foram vivendo mais e você tinha que pagar cada vez mais tempo para sustentar as pessoas que viviam mais. E também houve a evolução das leis trabalhistas em que as pessoas começaram a aposentar cada vez mais cedo, com mais direitos, e menos pessoas entravam no sistema de trabalho. Então, se ao longo da vida produtiva do trabalhador ele acumulou patrimônio, poupou e investiu esse dinheiro da forma como a gente explica aqui no nosso blog, esse cara está tranquilo. Está dizendo para você não pagar o INSS. O INSS é super importante, ele é um seguro. Você tem que ter o INSS. No entanto, muitas vezes o INSS não será o suficiente. Você tem que fazer uma complementação para a sua velhice. Então, como é que a gente vai resolver isso? A proposta que a gente coloca é a construção de uma carteira previdenciária com os seus investimentos. Isso significa o seguinte, que a carteira previdenciária nada mais é do que o conjunto, o portfólio, toda aquela coleção de bens que geram renda passiva que você foi acumulando ao longo da sua vida ativa, através do fluxo de caixa excedente que você trouxe da renda passiva. Como você percebeu nos primeiros artigos da série, existem umas etapas que você deve cumprir até chegar aqui e começar a comprar os seus ativos que geram renda. Primeira coisa é colocar ordem na casa, sanear as suas contas, depois é fazer sobrar um pouquinho de dinheiro e terceiro ponto é você começar a adquirir ativos que geram renda. Todos os ativos geram renda? Não, né? Ouro, ou quadros, esse tipo de coisa você tem que vender para poder fazer dinheiro e para poder usufruir desse dinheiro. Então são ativos que não geram rendas. Quais são os ativos que geram renda? Vão ser ações, cotas de fundo imobiliário, ativos reais. É muito importante você colocar na sua cabeça o seguinte, não adianta só trabalhar mais. Trabalhar mais só faz sentido se aumentar a sua capacidade de investimento. Se for simplesmente para você aumentar o valor da sua hora trabalhada, isso não vai fazer muito sentido. Então vou deixar aqui um exemplo para você sobre preço e valor. Digamos que você tenha R$6.000 e você vai adquirir um smartphone da maçãzinha. Você comprou o smartphone, daqui 2 ou 3 anos esse smartphone vai estar valendo R$3.000, R$4.000 e vai deixar de ser smart, né? Vai ter um telefone muito mais esperto do que ele. Agora, ao mesmo passo, se você comprar ações da maçãzinha, essas ações vão se valorizando ao longo do tempo e pagando dividendos que compõem a sua carteira previdenciária. A vida humana ela tem fases. Você tem a infância, a adolescência, a vida adulta, depois a terceira idade e a morte. Da mesma forma, você tem que tratar a sua vida financeira, da construção da sua carteira previdenciária. Você vai ter um momento de acumulação, um momento de fruição e um momento de sucessão desses bens acumulados. Era para ser tudo junto, né? Ao longo da sua vida você vai vendo, você está numa fase produtiva. Durante aquela fase produtiva você tinha que gerar um excesso de capital para acumular e para que aquilo virasse uma renda futura. Então a fase de acumulação é aquela fase em que você vai adquirir patrimônio. A fase de fruição é a fase que a sua carteira paga as suas contas. Você acumulou patrimônio, você tem uma renda e essa renda é suficiente para pagar as suas contas. A vantagem é que na carteira previdenciária isso acontece quando você quiser. Exatamente. Tem gente que se aposenta com 30 anos, com 40 anos de idade e consegue usufruir o restante da vida porque tem liberdade financeira. As contas cabem dentro do orçamento, cabem dentro da renda que foi proporcionada. Já a fase de sucessão é quando você está se preocupando agora em passar para a próxima geração todos aqueles ativos que você acumulou ao longo da vida. Ao contrário do sistema previdenciário normal, você não consegue passar o seu tempo de contribuição para outra pessoa. Já no caso da carteira previdenciária, você vai transferir os seus bens. Então essa aí também é uma das principais diferenças entre a aposentadoria do INSS e a sua carteira previdenciária. A sua carteira previdenciária ela vai gerar renda para você enquanto você estiver vivo e essa renda ela vai continuar com seus descendentes. Na aposentadoria do INSS, o dinheiro morre junto com você. Você morreu, o dinheiro ficou para o governo, volta para o governo. Isso não quer dizer que você não pode começar depois dos 40 anos, por exemplo. Ninguém disse isso, pelo contrário. A diferença é só o seguinte: na nossa vida a gente tem que ter o equilíbrio entre o tempo, dinheiro e saúde. Então quando a gente é muito jovem, a gente tem todo o tempo do mundo e toda a saúde do mundo. A gente pode comer o que quiser, sem se preocupar com colesterol, pode dormir tarde, pode nem dormir. A questão é só o seguinte: a gente não tem dinheiro para comprar nem um picolé. Nem uma balinha às vezes, né? Quando a gente fica adulto, aí a gente tem dinheiro, tem saúde, mas a gente não tem tempo. Porque tem que cuidar da família, tem que bater a meta, tem que produzir, tem que trazer salário.
E isso impede que a gente aproveite tudo aquilo que a gente está acumulando. Tem que trabalhar de dia, tem que estudar de noite. Você tem dinheiro, mas esse dinheiro não vai gerar melhoria na sua qualidade de vida. Ao passo que quando você já está velho, você tem tempo, você também tem o dinheiro, mas nem sempre você tem a mesma disposição, a mesma saúde para poder fazer aquelas coisas. Então a vantagem da carteira previdenciária e você começar a fruição dela em um momento antes até da sua aposentadoria tradicional, você vai poder aproveitar tudo que ela te proporciona a qualquer tempo. Então você pode, ao longo da sua vida ativa, por exemplo, ter alguma mini aposentadoria de 2, 3 anos sem trabalhar, tendo as suas contas pagas pela sua renda passiva. As pessoas, quando ouvem falar em bolsa de valores, elas associam diretamente isso a um cassino. As pessoas apostam dinheiro lá e elas ganham ou elas perdem muito dinheiro, a depender do que aconteceu com a bolsa naquele dia. No entanto, isso não é a verdade, não é a realidade do que as pessoas que sabem utilizar esse ambiente para fazer bons negócios conseguem tirar da bolsa de valores. Isso acontece? Sim. É o que a gente espera que você faça? Não. Você entenda que a bolsa de valores é um local propício para você juntar patrimônio, bons ativos que geram renda passiva sem que você tenha necessidade de se envolver no negócio. E outra coisa, é lá que você vai encontrar grandes negócios ou participação em grandes empresas que vão te dar mais segurança até do que abrir um negócio próprio. Como vimos, a bolsa de valores ela não é a única porta que você pode ter para a sua independência financeira, mas ela é a porta mais eficiente. É um local onde se fazem negócios de alto nível e que você pode tomar parte desse negócio e construir a sua independência financeira. Principalmente com extrema transparência, regulação do governo e com total controle dentro do seu celular, por exemplo. Muita gente entra na bolsa de valores com o sonho de ficar rico. No entanto, ela tropeça em diversas situações, começa a ganhar, a perder dinheiro, acha que aquilo é um cassino e não consegue cumprir aquele objetivo que ela está ali dentro, que é tornar a vida dela mais fácil participando do mercado financeiro. Pelo contrário, a gente quer que você tenha um caminho suave na sua vida de investimentos, com qualidade de vida e que você possa aproveitar o seu tempo. Uma coisa que é muito importante para nós é retribuir todo o conhecimento que a gente acumulou ao longo do período que a gente estudou e das pessoas que nos ajudaram, e para isso a gente está criando esse blog. Muitos investidores iniciantes, eles não entenderam ainda o que significa investir, não têm os conceitos claros. E o que é o iniciante? O iniciante é todo aquele que nunca passou por uma crise. Ele entrou na bolsa, só viu a bolsa subindo, só viu o dinheiro entrando, ganhando, a rentabilidade aumentando, mas ele nunca teve as convicções testadas na vida real. E quando o mar está favorável, todo mundo é bom marinheiro. Pessoal, esperamos ter te ajudado. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe, indique para aquela pessoa que está começando agora, que não conhece ainda o ambiente da Bolsa de Valores. Mesmo você que já investe, é legal também refletir se você tem essas metas claras, se você já estabeleceu qual é a sua meta de rendimento no futuro, porque senão você vai ficar aí correndo atrás de rentabilidade, girando seu patrimônio e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Nos siga nas redes sociais. Se você gostou também, deixe seu joinha, se inscreva no canal e fique tranquilo.